Rapaz, que felicidade, gente. Pô, eu tô assim, eu acordei, vocês sabem que aqui são 2 horas a menos, né, eu fui dormir de madrugada, porque eu trouxe aqui no YouTube, falando que o Felipe ia renovar, a gente trouxe aquela aquela live, né, falando que ele ia renovar, o Thiago Asmar trouxe que tinha avançado inclusive, e cara, eu vou falar para vocês, eu fico muito feliz de ver que o Flamengo cedeu, o Felipe cedeu. O mais importante para mim foi todo mundo, todos os lados terem cedido um pouquinho, né? Isso aí a gente sabe que ia ter que acontecer, não adiantava só um lado ceder, os dois lados precisavam ceder. Só ficar aqui no, colocar aqui o retorno aqui para a gente ver como é que tá a transmissão, porque hoje em dia no YouTube, se você faz com a câmera virada, fica invertido, tá? É isso aí, beleza, show, show. Vamos lá, galera, seguinte, a gente então chega aqui, bom dia, felizes, todos estão felizes, né, com o Flamengo do Felipe Luiz, com a renovação, o coração rubro-negro está muito feliz, o Flamengo do Felipe Luiz. Pois é, a gente comemora muito porque sabe que foi um técnico que conseguiu ficar mais do que um ano direto no Flamengo, bateu esse recorde. A gente sabe que ele entende o que é o Flamengo. Ah, mas ele estava pedindo muito. Cara, esquece tudo isso. Renovação, negociação, esqueçam. Qualquer um passou por isso. Arrascaeta, qualquer um que você ama no Flamengo passou por questão de negociação, de renovação. Então, tira do seu coração, né? Tira esse amargo do seu coração, que é o melhor que você faz, tá? A melhor coisa que você faz é tirar o amargo do coração, porque o Felipe ama o Flamengo. Ah, mas ele pediu muito. Questão financeira são outros 500. Ele tem um empresário, são outros 500, tá? O Felipe, ele ama o Flamengo, ponto. O avô dele era Flamengo, mas ele é profissional. E o Flamengo esperou ele ganhar tudo para renovar. Ele também esperou para renovar, tá? Olha só, o Flamengo está achando que o Cruzeiro está em 2019. O Cruzeiro está liso, mas não paga os 50 milhões que o Pedrinho pediu, não vai. Ou paga. Meu amigo, o Máfia Azul mandando aí, tá? Eu vou falar uma coisa para você, já vamos falar sobre isso, mas se o Flamengo quiser, ele contrata. O Flamengo tem aí 1 bi para gastar. O Flamengo quiser, ele contrata. E tem jogadores do Flamengo que o Cruzeiro quer, né? De repente resolve 2 ou 3 posições do Cruzeiro aí e vem o Caio Jorge. Eu acho que eles vão querer que o Flamengo pague perto dos 50 milhões de euros. O Flamengo pode, meu amigo. O Flamengo pode. Ninguém está aqui dizendo que o Cruzeiro tá duro precisando, não. Mas o seu dono aí, né? Vocês têm dono, né? Não é o Cruzeiro, né? Na verdade é o Pedrinho, né? O Cruzeiro foi vendido, é uma SAF, né? É um desses clubes que foi vendido, que é SAF. Então, o Pedrinho, ele tem realmente muito dinheiro, né? Mas ele já colocou um preço no Caio Jorge, né? 50 milhões de euros, ele falou que vende. Ele botou o preço no cara. Se ele bota o preço, ele aceita negociar, né? Se tá botando preço, ele aceita negociar. A galera que tá chegando aí, já vamos chegar deixando aquele like maroto, ajudar o nosso canal, é muito importante, tá? O Bruno Lemos aqui, Bruno Lemos falando comigo aqui, rapaz, informação a gente que trouxe, né? 3 dias atrás que o Marcos Antônio interessava ao Flamengo. Agora o pessoal lá, a equipe do Flazoeiro, está confirmando essa informação. Inclusive, eu falei com ele tem uns 2 dias para desejar boas festas e tal. E o menino estava casando, né? O Mendonça, que trabalha com ele. E a gente está aqui ao vivo falando com vocês sobre essa possível troca envolvendo o Marcos Antônio e o Alan, tá? Mas a gente vai explicar tudo isso para vocês, porque a questão do Marcos Antônio o buraco é mais embaixo, tá? Porque ele não pertence ao São Paulo, tá? É uma outra situação. Só quero lembrar você de jogar com responsabilidade, que é para maiores de 18 anos, é diversão, não é investimento. Ganhei, né? Eu já ganhei, já ganhou? Pois é, na Ganhei você tem aí o link para cadastro na bio, no destaque, nos stories do nosso Instagram. E lembrando que é sempre importante, troquinho do pão, jogar com responsabilidade, maiores de 18 anos, tá?
e tem aí alguns jogos nessa reta final de ano aí, né? A gente está aí chegando nessa reta final, faltam 2 dias aí, na verdade 3, né? 29, 30, 31, e a gente tem aí algumas rodadas interessantes ainda pelo mundo e você pode estar acompanhando. Mas tem um negócio legal, né? Que é apostar no campeão do Brasileiro e da Libertadores antes de começar, e você pode fazer isso já na Ganhei. E olha, você pode garantir presença na Recopa Sul-Americana com a galera da... Cara, eles são fantásticos, tá? Eu viajo com eles direto, Caravana do Haroldo, é top, mais elogiada. É a empresa mais séria que tem aí. Eles, o pessoal da Urubus, são parceiros demais. A Caravana do Haroldo é espetacular, tá? Você, além de preço, qualidade, você, cara, tem um atendimento espetacular. Então você pode garantir, ó, Recopa Sul-Americana, Supercopa, Brasileirão, Copa do Brasil, Carioca, tudo isso, jogos no Maracanã, todos com ingresso. Ingresso em posição fantástica. E os jogos fora também você pode garantir com a Caravana do Haroldo. Garanta agora, já entra em contato para ir para Buenos Aires, Recopa Sul-Americana e Rio de Janeiro, também Maracanã, acompanhar os jogos do Mengão. A gente tá, o pessoal, os cruzeirenses estão revoltados que o Flamengo está tentando contratar o Caio Jorge, está deixando eles revoltados. Falar da situação aqui do Marcos Antônio para a gente entrar no assunto também do Felipe Luiz, do vazamento da contratação e tal. Olha, o Bruno Lemos trouxe aqui uma informação, né, o Lemos Santos, sobre sondagem. Existem sondagens de 3 clubes da Europa pela contratação do Emerson Royal. Uma equipe da Premier League, uma da Liga Espanhola e um clube de Portugal. Tá? Retuitando aqui ele. Então, o Emerson Royal pode estar aí interessando a clubes da Europa, tá? E a gente vai trazer aqui também a informação com relação à questão do Marcos Antônio, né? Agradecer aí o Guilherme Flazueiro, que deu crédito para a gente aí da situação do Marcos Antônio, e eles apuraram uma informação importantíssima que confirmaram, né? E ainda trouxeram que o jogador pode ser envolvido numa troca pelo Alan, tá? O Flamengo, então, quer o Marcos Antônio, São Paulo quer o Alan, só que aí que está a questão. O Alan, pelo que eu apurei com fonte ligada à diretoria do Flamengo, o Alan pode ser inicialmente emprestado com a possibilidade, né, de venda, com metas de ele atuar em mais de 50% dos jogos, ele seria contratado em definitivo pelo São Paulo. Ah, mas o Marcos Antônio não pertence ao São Paulo, pertence a Lazio. Não, mas aí que tá. O São Paulo tem contrato com ele. O São Paulo liberaria o Marcos Antônio, o Flamengo contrataria junto à Lazio, o Flamengo fazia na verdade, não é uma troca, é uma operação casada. O Flamengo empresta o Alan com obrigação de compra a partir de 50% dos jogos disputados, e aí o Flamengo vende o Alan nessa operação casada e tem aí a contratação do Marcos Antônio, mas o que eu fui informado é que aquele valor que o São Paulo tem no caso, opção de compra de 4 milhões de euros, não vale para o Flamengo, que os caras entendem que o jogador está valorizado. E aí, com isso, o Marcos Antônio pode sair um pouco mais caro do que sairia para o São Paulo. Ah, mas que absurdo, o São Paulo pagaria menos. Mas é que o São Paulo já tem contrato com o jogador. Nesse momento, o São Paulo já tem contrato e já tem ali no contrato uma previsão de você pagar ali um valor X, que é 4 milhões, se não me engano, de euros, pela contratação em definitivo, tá? O Flamengo, então, tá aí. Flamengo, ó, agradecer aqui também o Bruno Lemos, tá? O Flamengo, então, trazendo aí alguns jogadores para várias posições, para ter 2 por cada posição que eu falei para vocês, né? O BAP já tinha falado sobre isso. É importante, porque tem interesse no Everton Araújo, o Flamengo está botando valores altíssimos para não vender, tem interesse no Cebolinha, o Flamengo botando valores altíssimos para não vender, e jogadores que podem realmente sair, Michael, Juninho já saiu, o atacante Carlinhos, e aí Alan, o Matias Vinha, cara, eu sinceramente eu torcia tanto para ele ter oportunidade, mas pelo visto o Flamengo está negociando jogadores que o Felipe entende que possa negociar, que não tem utilizado, né?
pessoal mandou aqui respondendo a gente, ó, tem outros atacantes que o Flamengo podia tentar ao invés do Caio Jorge. Marcos Leonardo, isso aí eu vou falar sobre isso. Rodrigo Muniz já está muito caro. Yuri Alberto, não sei se seria uma boa. Tá? Caleri, Tati Castelhanos, esse aí está muito caro também. Ou Martins do Racing. O Marcos Leonardo, o Flamengo depende de ganhar tempo com essa questão do Caio Jorge aí, vai tentando e tal, porque o Marcos Leonardo, se o Al Hilal entender que pode negociar o Marcos Leonardo, porque que deve negociar, porque não tem como inscrever, tá? Depende tudo da questão da inscrição lá na Liga Saudita. Se não conseguir mesmo inscrever, eles podem emprestar o jogador para o próximo ano eles registrarem ou o Flamengo pagar e contratar, tá? Eu acho que o Marcos Leonardo seria um nome aí importantíssimo, tá? Seria um nome muito importante. O Marcos Leonardo, os dois Marcos, o Marcos Antônio também, tá? Então a gente trazendo aí muita informação para vocês.